chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber algumas coisas. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. Sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho. Que alegria Cristo ressurgiu. No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado aonde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, nesta quarta-feira da 8ª da Páscoa, o Evangelho que nos foi anunciado traz a narrativa conhecida como os discípulos de Emaús. É o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. E apenas Lucas nos dá essa narrativa. Nós não a encontraremos em nenhum dos outros 3 evangelhos.
também esta passagem dos discípulos de Emaús é uma das passagens mais tocantes da Sagrada Escritura. Nos apresenta uma cena de reconhecimento. Nos relatos das aparições do Senhor, o reconhecimento é algo fundamental. Todos os relatos de aparição reclamarão dos discípulos exatamente o reconhecimento de Jesus ressuscitado. E nos mostram de que forma Jesus se faz reconhecer pelos seus e de que forma os seus conseguem reconhecê-lo. Esta passagem contextualiza-se no primeiro dia da semana. Foi no mesmo dia em que Jesus ressuscitou. De madrugada, as mulheres foram ao sepulcro e depois de terem ouvido dizer que Jesus havia ressuscitado, elas voltam para dar alegre notícia aos discípulos. Mas eles não acolhem o testemunho das mulheres. E então, quando chega o entardecer, era domingo, o primeiro dia da semana, estes dois discípulos resolvem ir-se embora. Aqui existe uma atitude que não é aquela desejada por Jesus da parte dos dois discípulos. Jesus nos narra o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4, que em certa refeição, Jesus disse aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém até que as promessas do Pai tivessem sido cumpridas. Porém, esses dois discípulos, na primeira oportunidade que têm, afastam-se de Jerusalém. Afastam-se da comunidade que está ali em Jerusalém. Para eles, o sonho que haviam nutrido a respeito de Jesus fez-se em pedaços. A esperança que eles traziam no coração e que haviam depositado em Jesus desfez-se com a dura cena da crucifixão e da morte de Jesus. Então, a atitude deles é não observar essa ordem do Senhor e afastar-se de Jerusalém, afastando-se assim da comunidade que ainda estava ali em Jerusalém. Jesus deu essa ordem para que os discípulos não se afastassem, porque exatamente os grandes acontecimentos na narrativa de Lucas têm como palco Jerusalém. Ali é que acontece a paixão, morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa, mas ali também ocorrerá a vinda do Espírito Santo, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, que também é obra do mesmo autor do Evangelho, segundo Lucas. Então os discípulos estão se afastando da comunidade, deixando para trás o seu seguimento de Jesus, porque quem abandona a sua comunidade, abandona a sua igreja, deixa para trás também aquele que o chamou a ser igreja e a ser comunidade, Jesus Cristo. Vão pelo caminho, conversam a respeito dos ocorridos ali em Jerusalém. E é neste momento em que Jesus faz estrada com aqueles dois, e aí então abre um diálogo com ambos e começa uma catequese. Eu quero chamar a atenção para o fato de que este relato dos discípulos de Emaús tem algo de jurídico nos moldes dos judeus e também tem algo de litúrgico. Jurídico porque são duas as testemunhas. Em Israel, o processo jurídico primário ocorria na presença de duas testemunhas adultas, varões e de boa fama. Aqui então, o Evangelho segundo Lucas
não nos diz se eram dois homens, diz que um deles era Cleofas, né? Mas tem os ares de um processo jurídico primário nos moldes do rabinismo judaico. Estas duas pessoas serão testemunhas daquilo que Jesus realizou naquele primeiro dia da semana, no dia em que ele ressuscitou, no caminho para Emaús e em Emaús, quando eles estavam à mesa com Jesus. Também tem um aspecto litúrgico, porque este relato tem a estrutura exatamente da celebração da Sagrada Eucaristia, esta que estamos agora a celebrar. Tudo começa com o peregrinar, que tem algo de penitencial. Depois é Jesus mesmo que vem e ensina as Escrituras. Quando as Escrituras são anunciadas na Sagrada Liturgia, é o próprio Jesus que nos fala. E aqui, no caminho para Emaús, Jesus ensina aos discípulos, e Lucas diz, começando por Moisés, passando pelos profetas, ensinava as Escrituras, nas Escrituras tudo aquilo que deveria ser a sorte do Messias. Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas, é a maneira como, nos tempos do Novo Testamento, chama-se o Antigo Testamento. Jesus, portanto, instrui os seus discípulos com a Sagrada Escritura, para mostrar que aquilo que ocorreu a ele em Jerusalém é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E neste momento, embora eles ainda não percebam, seus corações ardem. Aquele sol que ameaçava pôr-se, aquela luz que ameaçava eclipsar-se, aquela treva que insistia em pairar sobre eles, tudo isso é dissipado. Jesus, pela explicação da palavra, começa a fazer nascer um sol que aquece seus corações. Mas esta liturgia da palavra completar-se-á exatamente com a liturgia do pão, como ocorre na celebração da Santa Missa, que é a nossa Páscoa constante. E então, chegados ao lugar aonde iam, insistem eles com o Senhor: fica conosco, é tarde, a noite já vem. E então Jesus senta-se à mesa com eles, parte o pão, dá graças a Deus e reparte com eles o pão. Nisso os seus olhos se abrem e eles reconhecem Jesus no partir o pão. Mas que gesto simples, não é? Se Jesus tivesse realizado algum grande milagre na presença deles, como por exemplo, se ele tivesse multiplicado esse mesmo pão diante deles, para se fazer reconhecer por eles. No entanto, não. Jesus simplesmente repete na presença deles uma atitude que era sua, cotidiana. Esse era um gesto cotidiano de Jesus. Aqueles dois que eram seus discípulos, várias vezes viram Jesus fazer a mesma coisa, em partir o pão. E aqui, nos relatos de aparição de Jesus ressuscitado, nas cenas de reconhecimento do ressuscitado, é interessante nós percebermos que Jesus não apela para os seus grandes milagres, tampouco para os seus discursos memoráveis, para se fazer reconhecer. Ele apela sim para os gestos simples do cotidiano, porque quem conhece uma pessoa verdadeiramente é quem convive com ela, é quem sabe qual é o seu cotidiano, o comum da sua vida, aquilo que faz parte dos seus atos, que eles são mais corriqueiros. É por isso, por exemplo, que quando no Evangelho segundo João, ele se apresenta a Maria Madalena, ela está diante do sepulcro, e ele, por trás,
simplesmente diz a ela, Maria, e imediatamente ela se vira e o reconhece. Por que será que ela o reconheceu? Simplesmente no pronunciar do seu nome. Exatamente porque ela sabia que somente ele pronunciava o seu nome daquela forma, e tantas vezes ela deve tê-lo ouvido pronunciar. E neste gesto simples, cotidiano, da convivência familiar, Maria Madalena reconhece Jesus. Aqui dá-se o mesmo fenômeno, num gesto de partilha diário, porque era próprio de Jesus repartir o pão, o alimento, dar graças a Deus. Os discípulos de Emaús percebem que é aquele mesmo Jesus que caminhou com eles desde a Galiléia até Jerusalém, ou aquele mesmo Jesus em cuja companhia eles estiveram tantas vezes. E seus olhos se abrem, e assim então, aquela explicação da palavra de Deus tem o seu cumprimento no repartir o pão. Eis aquilo que nós celebramos todas as vezes em que nos reunimos como família, discípulos e discípulas de Jesus, para com Ele repartir este alimento. Ele mesmo que é o nosso alimento. E um dado interessante também deste relato é que no momento em que eles reconhecem Jesus, o Evangelho diz, ele desapareceu diante dos olhos deles. Não diz que Jesus foi-se embora, não diz que ele partiu, que ele se afastou deles. Apenas seus olhos não podiam mais vê-lo. Mas é como se Lucas estivesse nos dizendo, ele estava ali sempre, e sempre estará com eles, mesmo que seus olhos não possam vê-lo. É assim que nós encontramos Jesus ressuscitado. É na nossa comunidade, é nos gestos simples que nós o reconhecemos, é nas coisas que fazem parte do bem que praticamos cotidianamente, sinais da nossa pertença ao reino de Deus. A atitude dos discípulos foi imediatamente. Eles não esperaram o dia raiar, era noite, mas aquela noite se fez dia para eles, porque a luz de Cristo brilhou. Seus corações já estavam aquecidos por este sol de ressurreição que Jesus traz. E agora seus olhos estavam abertos, e eles poderiam caminhar em plena noite, como se fosse dia, porque uma luz, a luz do ressuscitado, os guiava de volta à sua comunidade, a Jerusalém. E ali então, como todo verdadeiro discípulo, eles vão dar o testemunho de que Jesus está vivo, de que ele ressuscitou e de que apareceu a eles. O ser cristão dá-se necessariamente no ser igreja. Ninguém pode querer abraçar o Cristo sem abraçar a família dos irmãos e irmãs de Jesus. Ninguém pode querer ser filho do Pai se não se faz irmão do próximo. E é aqui, no seio da comunidade, na participação ativa nesta comunidade, no repartir o pão e no ouvir a palavra de Deus, que nós encontramos cotidianamente Jesus ressuscitado. Eis o ensinamento que o Evangelho nos dá neste dia de hoje. Com a graça do Espírito Santo, esta palavra produza no nosso coração o fruto de vida. Amém. Amém. Com confiança, elevemos a Deus as nossas preces. Senhor Jesus, acolhei a nossa súplica. Senhor Jesus, acolhei a nossa súplica. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e por todo o clero, para que sejam sustentados na missão, rezemos. Senhor Jesus, acolhei a nossa súplica. Pelos enfermos, seja de corpo ou da alma, para que encontrem consolo e alívio nas palavras da fé e no auxílio dos seus irmãos, rezemos. Senhor Jesus, acolhei a nossa súplica. Por nossas comunidades eclesiais, a fim de que possam testemunhar pela celebração dos sacramentos
pelo anúncio da palavra e pelo serviço da caridade, o vigor do ressuscitado. Rezemos. Senhor Jesus, acolhei a nossa súplica. Ouvi, Senhor Jesus, as preces que humildemente vos dirigimos. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos diante do altar de Deus os dons que Ele nos deu e cantemos juntos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Fique com os olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos, seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana.
Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que De que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que nos acompanha pela Rádio Pioneira de Teresina e as redes sociais, comungue espiritualmente e cante conosco. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém, Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz, enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De quem vocês estão palestrando? É o Senhor que puderam enxergar. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Purificados da antiga culpa, nós vos pedimos, ó Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor permaneça em nossas vidas, em nossas casas e em nossos corações. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor,